Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está fazendo uma gravação aqui um pouquinho diferente. Estou gravando através de um aplicativo chamado Microsoft Teams, que é um aplicativo que eu utilizo nos meus cursos. Bom, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberta Renault, sou advogada criminalista e criei esse canal com o intuito de explicar para você, de uma forma muito simples, qual o funcionamento de um processo criminal na prática. Além disso, a gente vai debater aqui sobre temas voltados para o direito penal, direito processual penal, para que todos possam compreender, sejam advogados, estudantes de direito e até mesmo pessoas que nunca tiveram nenhuma formação jurídica, tá? Bom, eu escolho o tema dos vídeos, pessoal, pautado na vontade de vocês, no interesse de vocês. E muitos mesmo colegas entraram em contato comigo e até familiares também de presos entraram em contato para que eu calculasse a progressão, o tempo de progressão de regime. E aí eu percebi que é uma dificuldade enorme, né? E resolvi fazer um vídeo muito simples com as noções básicas de como calcular essa progressão. Não tem muito mistério. E esse primeiro vídeo é um vídeo mais simples, são os primeiros passos. Se vocês gostarem e quiserem uma sequência, vocês colocam nos comentários, Roberta, eu quero seguir, quero os cálculos mais detalhados, e eu vou ter um enorme prazer em fazer para vocês. E lembrando que a gente vai compartilhar aqui um material de slides em PDF. E se você quiser ter acesso a esse material, que é o resumo da aula de hoje, você entra em contato comigo no meu WhatsApp e eu envio para você, tá bom? Meu WhatsApp vai ficar nos comentários também. E aí é só você entrar em contato e eu compartilho com você. Sem mais delongas, eu acho, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante enquanto eu estou compartilhando a tela. Eu acho fundamental o advogado criminalista saber realmente como calcular a progressão. Ainda que ele não queira atuar na fase de execução, é uma das principais perguntas de todos os clientes, né? A pessoa ela tem realmente muito medo de vir a ser condenada. Então ela pergunta, doutor, em quanto tempo eu posso progredir de regime? E fica muito feio o advogado não saber fazer isso, né? Então, aqui também serve para os advogados e até para os familiares. Às vezes, os familiares estão com uma dificuldade muito grande de conversarem com um defensor público ou com um advogado particular, eles também aprenderão como fazer. Não tem mistério, tá? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente fala em 16, 20%, 30%, que frações são essas? Veja bem, o pacote anticrime, ele trouxe novas frações para a progressão de regime. Então, uma pessoa, para sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto, ela precisa cumprir determinado espaço de tempo, ela tem que cumprir um valor de pena, certo? Que valor é esse? Você vai lá na Lei de Execução Penal e vai procurar o artigo 112. Lá você vai encontrar vários percentuais. 16, 20%, 25%, 30%, 40%, até 70% você encontra. E aí você pode perguntar para mim, mas Roberta, qual o percentual que eu vou aplicar no meu caso? Vai depender do tipo de crime. Se o crime é comum, se o crime é hediondo, se o crime foi cometido com violência, se o crime foi praticado por uma pessoa primária ou reincidente. Aí, de acordo com essas perguntas, o percentual é diferente, tá? Eu tenho, inclusive, vídeo aqui no canal falando, assim, em detalhes sobre como identificar nessa tabela. Se você quiser, faça uma pesquisa aqui no canal, ou se quiser que eu volte a falar desse tema, é só avisar aqui nos comentários, tá bom? Então, essas são as frações que existem para progressão de regime. Ok, você precisa entender que 16%, 25%, 20%, 40% e assim vai, são frações. Então, 16% significa que é 16 divididos por 100. 25% a mesma coisa, 25 por 100. 20 por 100, 40 por 100, 50 por 100 e assim vai. Isso é muito importante. E aí a gente vai
lembrar dos nossos tempos de escola, lá no primeiro grau, como é que a gente calculava a porcentagem, né, de números, porque sem isso você não calcula a pena, o valor da progressão. Então, muito simples aqui para vocês, olha lá. O que que é 20% de 30? Você vai pegar o número 20, que é 20%, vai multiplicar por 30, esse resultado você vai dividir por 100. Aí você pode me falar, poxa, Roberta, eu não sei calcular isso. Eu não sei fazer essas contas todas. Para isso existe calculadora. Você pega lá a calculadora, até no teu celular tem calculadora, faz a conta. 20 vezes 30 dá quanto? O resultado disso, divididos por 100, e você vai chegar no número 6. Se você for fazer 40% de 10, eu pego 40, multiplico por 10 e no final o resultado eu divido por 100. E se for 50% de 20, pego 50, multiplico por 20, o resultado disso aqui eu divido por 100. Então, entendeu como é que é a cálculo de fração? Agora vamos para um caso em concreto envolvendo pena. Olha só, o Manuel, ele foi condenado no regime fechado a cumprir uma pena de 8 anos. Como o crime dele é hediondo, ele entrou lá no pacote anticrime, viu o artigo 112 da Lei de Execução Penal e ele sabe que o percentual para ele progredir é de 50%. Ele quer saber exatamente quando que ele sai do fechado para o semiaberto. Então, você vai ter que calcular aqui o quê? 50% de 8 anos. É a mesma coisa que a gente vinha fazendo, ó. Eu pego 8 anos, multiplico por 50, né? Ui, eu acelerei. Pego 8 anos, multiplico por 50, o resultado disso eu divido por 100. Então, fazendo a conta na calculadora, você vai chegar a 4 anos. Isso significa dizer que se o Ricardo começar a cumprir a pena agora, para ele progredir do fechado para o semiaberto, ele vai ter que cumprir 4 anos de pena, levando em consideração que o percentual no crime dele é de 50%, ok? Vamos continuar? Se fosse 25%, como é que a gente faz? A mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar os 8 anos, vou multiplicar por 25, o resultado disso eu divido por 100. Colocando esse valor na calculadora, dá 200 por 100, que é igual a 2 anos. Então, aqui, se o Ricardo tivesse a fração de 25% para progredir, ele poderia sair do fechado para o semiaberto após 2 anos de cumprimento de pena. Ok? E tem também, só que nem tudo são rosas, né? Às vezes, o juiz fixa na sentença uma pena que tem anos, meses e dias. Que até agora a gente estava falando só de um número, 8 anos. Aqui, repara bem, tem 20 anos, 20 meses e 20 dias. Então, vai ficar um pouquinho mais complicado. Olha só, imagina que o Ricardo agora aqui, para progredir, ele tem que cumprir 50% da pena. Essa é a pena total: 20 anos, 20 meses e 20 dias. O que que eu faço? Eu vou calcular 50% de 20 anos, depois eu vou calcular 50% de 20 meses e depois eu vou calcular 50% de 20 dias. Veja bem, 50% é a mesma coisa que a metade. Concordam comigo? É a mesma coisa, né? Então, qual é a metade de 20 anos? Que é aqui que eu tenho que calcular 50%. Se 50% é a metade de 20 anos dá o quê? 10 anos. A metade de 20 meses, 10 meses. A metade de 20 dias, 10 dias. Vocês vejam que eu coloquei o mesmo número para facilitar a sua compreensão inicial, tá? Então, se o Ricardo foi condenado a uma pena de 20 anos, 20 meses e 20 dias, e a progressão é em 50%, em quanto tempo ele sai do fechado para o semiaberto? Ah, Roberta, ele vai sair quando ele cumprir 10 anos, 10 meses e 10 dias. Simples. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiverem entendendo, coloca nos comentários, entre em contato no WhatsApp comigo, que eu vou ter um enorme prazer sempre em te ajudar, tá? Agora vamos numa outra situação. O Ricardo não está mais com 50%, ele está com 25%.
para progredir de regime. A pena aqui é fracionada, ó, tá em anos, meses e dias. Então, agora, ao invés de calcular 50%, eu vou calcular 25% de 20 anos, 25% de 20 meses e 25% de 20 dias. Veja bem, eu falei que 50% é a metade. 25% é metade de 50, concorda? Então, já guarda. Quando a fração for 25%, significa o mesmo que um quarto. 25% é igual a um quarto. Então, para eu calcular o tempo do Ricardo, eu vou ter que calcular primeiro 25% de 20 anos. Como é que a gente faz? Eu não falei que 20%, 25% é igual a um quarto? Então, eu vou pegar 20, vou multiplicar por 1 e o resultado eu divido por 4. A mesma coisa com os meses, porque o número é o mesmo. 20 vezes 1 divididos por 4. 20 vezes 1 divididos por 4. Então, eu vou chegar no resultado de 5 anos, 5 meses e 5 dias. Ou seja, o Ricardo, para sair do fechado para o semiaberto, ele terá que cumprir 5 anos, 5 meses e 5 dias. E aí, ficou muito difícil para vocês? Conta aqui para mim, registra nos comentários se esse cálculo ficou complicado. Se vocês têm interesse em outro vídeo sobre isso, porque às vezes o cálculo não sai exato. A gente fez as contas aqui, o número deu certinho, mas às vezes não dá. Às vezes dá com vírgula. E aí a gente tem um outro desafio a cumprir. E eu posso ensinar a vocês como calcular nessas situações. Se você tiver interesse num outro vídeo sobre esse tema, a continuação, registra nos comentários. E não esquece de enviar o WhatsApp para mim para eu enviar o material para você em PDF, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Um forte e carinhoso abraço. Até o próximo vídeo, ó. Um beijo muito grande para todos. Tchau!